Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração que eu acabei de fazer com vocês, a gente chama popularmente de oração do Pai Nosso. É uma maneira mais fácil de identificar. E a história dessa oração ela é contada na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Os discípulos do Senhor Jesus, eles pedem ao Senhor que os ensine a orar. E Ele ensina essa oração para os seus discípulos. Mas isso não significa que essa oração seja um mantra para que a gente esteja repetindo ou decorando várias vezes para poder fazer algo como um amuleto de proteção ou algo para dar sorte, nada disso assim. É um modelo, é simplesmente um modelo. E a gente pode ter algumas, por exemplo, algumas formas de enxergar, de ter uma direção de como orar através dessa oração. Uma coisa que me chama muito a atenção nessa oração, chamada oração do Pai Nosso, é que o Senhor Jesus diz assim, uma frase: não nos deixe cair em tentação. A frase seguinte vai dizer: mas livra-nos do mal. É claro que ser livre do mal todo mundo quer, isso é uma coisa muito fácil. Claro que eu não quero ser atropelado, eu não quero ficar doente, eu não quero ser assaltado, eu não quero ter problemas no casamento. Todo mal que Deus me livrar, é claro que ele vai ser muito bem-vindo. Então essa é uma parte fácil da oração do Pai Nosso. Mas tem uma parte que me chama muito a atenção, é o Senhor dizendo assim: não nos deixe cair em tentação. Eu queria refletir sobre isso com você, porque isso me parece ser algo muito importante. Por que Jesus pede para a gente pedir a ajuda de Deus para a gente não cair em tentação? A Bíblia diz que cada um de nós é tentado por causa dos nossos maus desejos, por causa da nossa inclinação para fazer o que é errado. Você sabia que nós somos pecadores por natureza? Quando nasce um menino, quando nasce uma menina, o obstetra fala assim, ele anuncia: nasceu um menino, nasceu uma menina. Mas se ele dissesse: nasceu um pecador, nasceu uma pecadora, ele não estaria mentindo, porque você vai perceber logo que as crianças com poucos anos de vida, elas começam já a fazer algumas coisas tipo malcriação, desobediência, em alguns casos a mentira. Você começa a perceber a criança mentindo para poder se safar de uma situação que ela fez e que o papai e a mamãe poderiam brigar com ela. Então a gente vê que o pecado começa a aparecer sem que ninguém ensine uma criança a fazer alguma coisa de errado. Ela já faz, porque está na nossa natureza. E a Bíblia diz que todos pecaram, não tem nenhum justo, nenhum sequer, não existe exceção. Eu sou pecador, você é pecador, não adianta, todos pecamos. E a gravidade do pecado é que ele nos afasta, de acordo com a Bíblia, ele nos afasta da presença gloriosa de Deus. Deus, de acordo com a Bíblia, conforme os ensinamentos bíblicos, Deus é totalmente santo, é puro, e ele não tolera e não tem comunhão com o pecado, com o mal, com as trevas, coisas que a nossa natureza carnal e pecaminosa vive tendo comunhão com essas coisas. Muitas vezes a gente faz coisas que parecem boas para a gente, mas são muito mais para o nosso próximo.
Muitas vezes a gente faz isso. Então a gente é afastado de Deus quando a gente comete pecados. A Bíblia diz que a recompensa pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a gente não está falando aqui de morte física, onde uma pessoa termina a sua vida aqui, a gente leva até o cemitério, deixa lá e vamos seguir a nossa vida. Não. Quando a gente fala de morte, salário do pecado, você lembra Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida e vida eterna, vida na glória, vida no céu. Segunda morte significa que você não vai estar com Jesus, o autor da vida, a própria vida, na eternidade. Existe um dia, vai chegar esse dia, em que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos em nossas vidas. É o que diz a Bíblia. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E você sabe que em um tribunal não existe empate. Todos nós seremos réus. Réus são considerados no final do julgamento inocentes ou culpados. E a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes no dia do julgamento de Deus é por meio da própria salvação que Deus providenciou para a gente, por meio de Cristo Jesus. Por isso a gente insiste tanto em apelos, em pregações, pedindo a você que se arrependa e que se comprometa com Jesus, aceitando na sua vida como Senhor e Salvador pessoal. Na verdade, a gente quer preparar você, pela fé, para o grande dia do julgamento de Deus, para o grande encontro com Deus. Se formos justificados nesse dia, seremos grandemente recompensados pelo Senhor. Se formos considerados culpados no julgamento de Deus, a Bíblia diz que existe um livro chamado Livro da Vida, e esse livro será aberto. Aqueles que forem achados escritos no livro da vida estarão com Cristo na eternidade. Mas a Bíblia diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado ou será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de segunda morte. E ao falar sobre esse lugar, o Senhor Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali, em outra ocasião, ele disse: o bicho não morre, o fogo não apaga. Existe no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, uma história de um homem que foi condenado. É um homem salvo e um homem condenado. Na verdade, a história fala de dois homens, mas eu quero falar do homem que foi condenado. E a Bíblia diz em determinado trecho de Lucas, capítulo 16, assim: ele estando no inferno, em tormentos. Olha só como a Bíblia faz a narrativa de uma história tão real e deixa bem explícito para a gente. Existe um lugar em que uma pessoa que não foi salva, ela estava em tormentos, e o lugar a Bíblia dá o nome: inferno. Inferno é um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Foi por isso que Jesus veio, para a gente não ser condenados, para a gente não enfrentar essa segunda morte, chamada segunda morte. E mais uma vez eu quero fazer esse apelo a você. Se você por qualquer motivo ainda não teve esse privilégio de entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a fazer isso agora mesmo. Sabe por quê? O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em um culto na igreja, ele também ouve orações, perdoa pecados e salva pecadores aonde nós estivermos. Estejamos nós ocupados, disponíveis, sozinhos ou acompanhados. Basta que nós busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Vamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Vamos orar ao Senhor. E se você quiser reconciliar-se, quiser receber a Jesus, você poderá fazer isso acompanhando, mesmo com os olhos abertos, pois estamos em uma via pública, mas os nossos corações estejam ligados em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome por mais uma oportunidade que temos de reconciliação contigo, por proclamar o nome do Senhor Jesus publicamente.
Te pedimos, ó Deus, que o teu amor se manifeste sobre nós, a tua graça, o teu poder, trazendo reconciliação, trazendo salvação, trazendo vida, Senhor, sobre esse lugar. Pedimos, ó Deus, o teu perdão sobre nós, porque muitas vezes pecamos contra ti, muitas vezes fazemos o que não agrada ao Senhor, por isso pedimos, perdoa, purifica-nos, Senhor, de toda iniquidade. E nesse momento, Senhor, nós queremos firmar uma aliança contigo, um compromisso contigo, um compromisso de entrega da nossa vida por completo, se tornando o Senhor voluntariamente como Salvador e Senhor pessoal nosso, para vivermos para o teu louvor. Fortalece-nos, ó Deus, no caminho estreito, na porta apertada que conduz à vida, que é o próprio Senhor Jesus, para que possamos estar contigo na eternidade. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pelo teu poder se manifestando, pela tua graça, amor, perdão e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.